mencionou logo na sua primeira resposta que por você não seria o Dorival, que ele não encarna ali a camisa do Corinthians. Queria que você explicasse um pouquinho melhor e dissesse, se não ele, quem? Então, eu acho muito importante, assim, sabe, entender o que o Memphis fez ontem. Porque, assim, grosso modo, ele demitiu o Dorival. Eu falei isso ontem no fim de papo. Assim que a gente soube o que o Memphis tinha dito, era meia-noite e pouco, estava eu, o Juca, o Bira, a Domi. E quando eu ouvi a declaração, eu falei, o Memphis acabou de demitir o Dorival. E foi isso que aconteceu. A gente está em contexto de estrela, como a Lívia explicou, e isso pode dar muito bom ou pode dar muito ruim. A chance de dar ruim é maior do que a de dar bom. O Memphis vai precisar unir o time em torno dele. Mostrar que ele é um cara, é uma estrela, mas ele é humilde, mas ele joga para o time. Então, isso pode ser feito. Com o Ramon, isso não estava funcionando. A declaração dele, quando a gente tem um chefe que não trabalha e sobrecarrega a gente sabe que o chefe não está trabalhando, né? E o Memphis foi lá e falou: olha, o chefe não está trabalhando, a gente precisa mudar. Ele usou o poder dele de liderança e de estrela para mudar. Pode ser bom. Agora, o Dorival, eu acho que a gente no Brasil, a gente entende mal que o treinador não basta ele ser bom, ele precisa ter identificação com o time. Então, por exemplo, o Zubeldia, ele adquiriu uma identificação com a torcida de São Paulo. Ele entendeu o que é o São Paulo. O Abel, quando ele chegou no Palmeiras, ele chegou sabendo cantar o hino. Ele sabia o que o hino do Palmeiras quer dizer. A identificação do Abel com o Palmeiras foi imediata. A identificação pode ser construída. O Renato Gaúcho tem uma grande identificação com o Fluminense e está fazendo um bom trabalho. O Dorival não tem essa identificação com o Corinthians e dificilmente vai construir. Ele não é o tipo de treinador que vai entender o que é o Corinthians. Eu acho, assim, olhando os nomes que estão por aí, pensando em brasileiros, porque senão lá fora a gente tem um leque muito maior, quem tem identificação com o Corinthians? O Tite. O Tite é um cara que entendeu a alma do Corinthians. Só que hoje, Raquel, o Tite vem com o Titinho, que também é uma nova moda no futebol, né? Vem o treinador trazendo seu filho, é uma ode à meritocracia. Então o Tite vai chegar com o Titinho. O Titinho, para falar bem pouco a respeito dele, é complexo. Titinho já foi flagrado quando ele estava na CBF, porque o Tite foi para a CBF, mudaram lá o regulamento para acomodar o Titinho, porque não podia filho de treinador, parente. Mas houve uma mudança no regulamento, o Titinho foi recebido. O Titinho, nessa época, foi flagrado curtindo postagens de violência contra a mulher, transfobia, homofobia, misoginia. Esse é o Titinho. E ficou por isso mesmo, gente. Ninguém nunca tocou no assunto. Titinho fica à beira do gramado, dando ordem, mais ou menos como Emiliano e Ramon, como Dorival e Dorivalzinho, Raquel. É uma loucura esse mundo do futebol. Então, o Tite tem indicação, mas ele vai chegar com o Titinho. Então, assim, já não gostaria muito. Mas, pensando assim, no Corinthians e na identificação, acho que Tite, mesmo com Titinho. Como torcedora, Titinho nunca, não, jamais. Mas, como jornalista, como análise, eu acho que o Tite é o cara que tem a identificação necessária para esse momento. Alice, e você? Eu queria que você explorasse um pouquinho melhor isso. O que você acha do desempenho do Dorival nesses vários clubes que ele atuou, na seleção brasileira e a possibilidade de ele estar no Corinthians? Você já deu uma pincelada que você não acha que é boa ideia, mas enfim, queria que você desenvolvesse e desse o seu palpite aí. Se não fosse ele, quem seria um treinador para o Corinthians? É difícil porque os treinadores que estão disponíveis, se a gente olha para o mercado, especialmente de técnicos brasileiros ou de que estão no Brasil, estão disponíveis porque foram recém-demitidos por trabalhos ruins, né? Dificilmente você tem, a menos que você tire alguém de algum time, o que é improvável nesse momento, todos esses treinadores acabaram de sair de trabalhos que não deram certo. Né? Então, era o caso do Renato Gaúcho no Grêmio, mas com uma associação muito grande com o Fluminense, e depois de fazer um bom trabalho, né? Um trabalho que ficou ruim depois de um tempo, então é diferente, você faz uma análise diferente. Você pode olhar para um Fernando Diniz, que também veio de um ano muito ruim em Fluminense e depois no Cruzeiro, né? Além da própria seleção brasileira.
E você tem o Pedro Caixinha, que acabou de ser demitido do Santos, o Sampaoli, que estava aí também sendo namorado pelo Santos, o Luiz Castro, que não quis vir, né, tem alguma associação com o futebol, mas não quis vir para o Santos. É muito difícil você trazer um treinador de fora para um clube com o tamanho do imbróglio político e inclusive policial, como bem disse a Mili, que é o Corinthians hoje. Então, se a gente olha para o cenário nacional, o único treinador desses que já tem uma associação forte, uma história construída, títulos conquistados, de fato é o Tite, né? Ele tem esse perfil um pouco mais sereno, vamos dizer assim, que eu não sei se é o que o Corinthians precisa hoje. Mas ele é um cara que já lidou com estrelas, já foi, né, foi técnico da seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, lidou com, né, Neymar e companhia. Eu, de fato, vejo o Dorival, ele tem esse papel mais de, né, o papai Dorival, esse cara simpático, né, fofo com todo mundo e que trata todo mundo bem, mas é um cara mais do feijão com arroz ali no dia a dia, né? Fez um excelente trabalho no Flamengo, no momento em que o Flamengo vinha em crise, mas ali era um cenário que assim, só precisava dar uma arrumada na casa, estava tudo bem, tinha dinheiro, tinha jogador. O Corinthians não, o Corinthians é um problema muito maior. Eu não vejo o Dorival, especialmente recém-saído deste trabalho especificamente que ele fez na seleção brasileira, lidando com estrelas, um cara que disse publicamente que construiu o seu trabalho em torno do Neymar, quando o Neymar não estava jogando. Você vai trazer este cara para lidar com um time que tem um Memphis, que tem a sua própria estrela, muito clara, muito delineada? Não acho o perfil correto. Acho que o Tite, pelo menos, chegaria como alguém muito grande dentro do Corinthians, que tem uma história no Corinthians muito maior que a do Memphis, por exemplo. Né? E poderia ter um contrapeso, ter um equilíbrio maior. Dos nomes que estão disponíveis, é o que eu vejo, pelo menos, com essa associação. Mas entendo que vai precisar ser uma pessoa de personalidade forte, idealmente com algum nome, para conseguir esse respaldo lá dentro do próprio Fabinho Soldado, que é o diretor de futebol, que foi responsável, inclusive, por essa janela de transferências no meio do ano, que mudou a cara do Corinthians, mas essa relação complicada com um presidente que vive sob risco constante de impeachment. Então, é um cenário bastante desafiador, para dizer o mínimo, e nesse cenário, eu acho que o Tite é quem teria mais chance de sucesso numa temporada que, Raquel, a gente fica aqui analisando, mas pode dar qualquer coisa. A gente passou boa parte do ano passado dizendo que o Corinthians tinha chances gigantescas de ir para a Série B e o Corinthians foi parar na Libertadores. Então, a chavinha pode virar a qualquer momento. Mas ela não ia virar de novo esse ano com o Ramon Dias, definitivamente. A tal da máxima do futebol caixinha de surpresas, né? Mas vamos lá. Lívia, o Corinthians tem jogo sábado, pela quinta rodada do Brasileirão, contra o Sport, lá na Neoquímica Arena. Como é que tá o emocional do time? Como é que o time está preparado para esse jogo aí no meio dessa confusão? Troca o técnico, demite o técnico. Hoje é quinta-feira, enfim. Bom, Raquel, a gente já sabe quem é que vai comandar o Corinthians, pelo menos. Nesse momento vai ser o interino Orlando Ribeiro, técnico do Sub-20 do Corinthians, que também é novato. Ele chegou recentemente ao clube, né? Chegou para realizar o projeto de Copinha, né? A Copa São Paulo de Futebol Júnior, que a gente já, né, acompanha aí há muito tempo, tradicional. E que o Corinthians até que foi muito bem. Diante, né, do seu elenco comparado com os outros times, né, e foi até a decisão da competição. É um técnico que tem uma certa experiência com jovens, com meninos da base, mas que também falta para ele um pouco mais de vivência com um profissional. Então, a gente espera, né, que vá ter ali pelo menos um ou outro convocados da base. E certamente o emocional do time chega um pouco mais abalado pela sequência, né? A sequência do Corinthians não é tão boa. A última vitória foi contra o Vasco em casa, mas uma vitória certamente enganosa, porque nas últimas partidas tem jogado mal, né? Principalmente os segundos tempos, né? Não faz. Até teve uma reação ali contra o Palmeiras, né, no clássico fora de casa, mas acabou perdendo também. Então, assim, é um momento delicado em que a equipe tenta se reencontrar
E agora vai um técnico interino para enfrentar o Sport e precisando dar uma resposta para a torcida que certamente vai cobrar. Inclusive, a Gaviões da Fiel, a principal torcida organizada do Corinthians, já emitiu uma nota falando que é inaceitável a postura dos jogadores em campo com os salários que eles recebem. Cobrando, a Gaviões da Fiel cobrando, estão pagando, né? O time está pagando, ela quer resultados. Gente, um rápido intervalo para quem está nos assistindo na TV. É bem curtinho. A gente volta já já e o papo tá bom, viu? E para quem segue no YouTube, a gente continua por aqui. Mili, a gente está falando muito quem vai ser o técnico, tal, mas vamos falar um pouquinho dos desafios que ele vai enfrentar, seja ele quem for. O que a pessoa que assumir lá o comando dessa equipe, que vai estar lá na beira do campo, o que ela vai ter que fazer para levantar o Corinthians? Acho que a primeira coisa que ela vai ter que fazer é não deixar o barulho de fora chegar no elenco, nos jogadores. É claro que se houver atraso de salário, isso vai chegar, né? E não é absurdo que haja, porque o Corinthians deve 2 bilhões. A gente fica sabendo, cada dia tem uma nova multa que pode chegar, Félix Torres, Garro. Então tá feia. Fora de campo a coisa está bem feia. Mas o Corinthians tem conseguido se manter meio separado disso que está acontecendo fora. Talvez agora tenha chegado, porque as críticas do Memphis resvalam também no trabalho da diretoria. Então, se esse treinador for capaz de blindar o elenco em relação ao barulho lá fora, ele já vai estar fazendo uma grande coisa. Outra coisa que ele vai precisar fazer, ele vai ter que entender na quantidade absurda de volante que tem o Corinthians, porque nessa janela que o Fabinho Soldado fez, que foi uma janela responsável pela arrancada do Corinthians no ano passado, chegaram muitos volantes. Então, precisa entender desses volantes quem poderia fazer, por exemplo, a armação do time na ausência do Garro, que a gente já viu que é um cara que não vai aguentar a temporada inteira, essa temporada maluca, de quarto e domingo, para sempre, até o fim dos tempos. Vai precisar haver um substituto. O Coronado talvez saia do Corinthians. Então, quem é nessa volância, como estão dizendo por aí, que vai fazer esse papel? E também o que cada jogador pode render. E vai ter que deixar esse time um pouco livre. No sábado, contra o Sport, a gente vai ter uma ideia do trabalho do Ramon Dias. Na minha concepção, o time vai jogar mais bola, porque vai estar solto em campo. Certo. E, Alice, o que você acha? Quais são os desafios de quem assumir aí essa posição de técnico do Corinthians? Olha, uma combinação, né, do que a gente vem falando, do que a Lívia falou, por exemplo, de lidar com uma estrela, um time que tem uma estrela tão grande e tão bem remunerada quanto o Memphis, que claramente está soltinho, né, se sentindo à vontade para dizer o que pensa ou ser, de certa forma, o porta-voz do elenco, lidar com essas deficiências que a Mili falou, também originárias de um momento que foi importante para montar a equipe, e a pressão política, porque é um time em que, como eu falei, tem um presidente, né, que pode sofrer um impeachment a qualquer momento. Pois é, né? Poxa.